Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a essa casa fraterna para, uma vez mais, estudarmos as lições legadas por Jesus a todos nós. Como falamos na quarta passada, estamos fazendo um estudo a respeito do Sermão da Montanha, também conhecido a Voz do Monte, por muitos tido a maravilha do Evangelho, né? Na quarta passada, repito, nós vimos a respeito das bem-aventuranças. Hoje, dando continuidade ao estudo, a segunda parte, nós vamos dar início com aquela frase que todos nós conhecemos, já ouvimos, quando Jesus disse: vós sois o sal da terra. E disse Jesus: vós sois o sal da terra, se o sal perder o seu sabor, para que haverá de servir, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Para que serve o sal? O sal, esse que nós conhecemos, para dar sabor e conservar alimentos. O Evangelho também podemos considerá-lo. Podemos fazer essa alegoria. Porque ele é de aplicação indispensável, tal qual o sal terreno. Ele serve para dar sabor à existência. Porque a existência sem o Evangelho é um nada. É um nada. E para dar sabor à existência, para que nós possamos ser saudáveis e felizes. Sem ele a vida fica sem atrativos. É uma vida monótona. É uma vida complicada. Ainda que a aparência seja magnífica. Ainda que a aparência seja magnífica. A chave da felicidade, meus irmãos, chama-se servir. O sal serve para quê? Nós já vimos. E servir o próximo. Sabemos que Jesus é o missionário. E o Evangelho é o manual de exercícios para que nos coloquemos em pé nos caminhos da vida, enriquecendo-se com os valores da virtude e do bem. O Evangelho, o sal da terra. Por isso diz o mestre que o cristão é o sal da terra, aquele que dá sabor e substância ao relacionamento humano, mas adverte que tenhamos cuidado, que não enterremos nossos ideais, que não nos acomodemos às nossas imperfeições. Então, como dito, quarta passada, apenas leves pinceladas, porque é um ponto muito extenso. Então, quando nós lermos no Evangelho, vós sois o sal da terra, ou quando ouvimos por aí sal da terra, lembremos para que serve o sal. E segundo o Evangelho, o que é? Né? A natureza dá exemplo em todos os sentidos para nós. Em tudo. Quando tivermos qualquer dúvida, miremos-nos na natureza e ela dará resposta para nós em tudo. O segundo ponto
da noite de hoje, e esse ponto já foi estudado aqui por diversas vezes, quando vós sois a luz do mundo. Olha o que mais Jesus diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O que é alqueire? Não é alqueire de terra aí. E um alqueire, tem o alqueire goiano, tem o de Mato Grosso, tem o do sul, mas em média é 2,5 hectares. Se não for, me corrige. Mas alqueire, segundo a época de Jesus, era um vaso, usado para medir líquidos ou cereais, aqueles vasos de barro que a época que nos filmes nós vimos. Esse era o alqueire. Então você não ia pegar e acender um toco de vela e jogar lá dentro, ele não vai iluminar ninguém. Em linguagem atual, no nosso dia a dia, não se liga uma lâmpada dentro de um recipiente fechado. Por quê? A luz, para cumprir a sua missão, é preciso estar livre. O que disse Jesus? Vós sois a luz do mundo. Em outro versículo ele diz: brilhe a vossa luz. Não é? O que mais que ele diz? O mesmo acontece com o evangelho do brilho. É a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Mas se procurarmos em suas lições apenas conforto e bem-estar para nós, sem compreender o apelo maior, convocando-nos à fraternidade, então sua claridade ficará aprisionada no vaso do egoísmo e nada valerá. Então, de que adianta nós termos conhecimento, sabermos o Evangelho e não colocá-lo em prática? Porque esse brilhe a vossa luz significa que nós devemos dar testemunho daquilo que somos. Ou seja, os exemplos. Se você fala sobre paciência, você tem que ter paciência. Eu nunca gosto de falar de paciência porque eu ainda não consegui. Ainda não consegui. Mas às vezes a gente ousa falar. Porque então, é preciso. Quando você acende uma vela, repito, você não coloca dentro de um recipiente fechado. Porque não vai iluminar ninguém. E a mesma coisa, de que adianta nós sabermos, termos conhecimento do Evangelho e até levá-lo aos demais irmãos e não exemplificá-lo? A redoma do egoísmo. Só isso hoje, essa questão. Outro item desse segundo ponto. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que, enquanto o céu e a terra não passarem, nem um só i, que em hebraico eles falam J, né? Nem só um til da lei passarão sem que tudo se cumpra. Então Jesus não veio destruir a lei mosaica, que por sinal é aberrante. Se nós estudarmos a lei mosaica, nós vamos ver que é uma aberração, exceto os 10 mandamentos. E eu trouxe 2 exemplos. A época
5 livros. Tem os 5 livros, que é a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros sagrados do judaísmo, atribuídos a Moisés, compõem a lei. E é uma legislação aberrante. Por exemplo, como a determinação de que o cunhado se case com a viúva de seu irmão. Não tem jeito. Não dá. A amputação do braço para quem furta. Por exemplo, você furtou. Ah, é? Você teve maledicência? A língua. Quantos mudos nós teríamos por aí hoje, né? Mas essa é hilária, que o cunhado se case com a viúva de seu irmão, mas tudo bem. 2 exemplos, um do profeta Eliseu e outro Salomão. Olha de Eliseu, está na Bíblia. Eliseu, a caminho de Betel, encontra o termo bando. Bando de crianças que, em infantil folia, brincadeiras, o chamam de careca. Ele se irritou. Tomado de irritação, ele evoca sobre elas a cólera divina. Cólera divina. Logo após, 2 ursas saem de um bosque próximo e dilaceram 42 crianças. Em nome de Deus. Salomão, proclamado sábio dos sábios, iniciou seu reinado mandando eliminar o seu irmão Adonias. Para assumir, ele já mandou matar o seu irmão. Consta que castigava impiedosamente seus adversários. Castigava mesmo. E que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Quer dizer, tinha 1000 mulheres, né? Está na Bíblia. Aterradoras são as determinações de Jeová em relação a outros povos. Aterrador. Ou seja, somente os judeus, o resto, a palavra está dizendo. Só eles. Josué é uma figura muito marcante, uma figura bíblica, né? Todos conhecem. Mas vamos ver a historinha dele na Bíblia. Conquistou várias cidades e, seguindo literalmente a recomendação divina, segundo ele, né? Não deixou com vida nada que tivesse fôlego. Fossem homens, mulheres, crianças, pássaros ou animais. Por onde ele passava, tudo dizimava. Sob a inspiração divina, os judeus passaram pela história de espada na mão. E há quem afirma ser a Bíblia a palavra de Deus. Os irmãos tinham ouvido essa história até aqui? Alguém já tinha ouvido? É aterrador, né? Mas não é o Sari que está dizendo isso. Eu estou lendo hoje. Eu quero ser fiel às minhas palavras para que não me comprometa. Por isso, a lei de causa e efeito mostra muito bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né?
Obrigado. Primeiro, as cruzadas. Segunda Guerra Mundial, principalmente, onde foram trucidados mais de 6 milhões de judeus. Quem teve a oportunidade de estudar o Holocausto, é uma obra, 16 volumes, é aterrador. Não se consegue, não recomendo ninguém ler. Não recomendo. Principalmente quando aquela obra, Manequins Nus. Mas vamos lá. Por isso, quando Jesus proclama que não veio destruir a lei e os profetas, refere-se ao que no Velho Testamento pode ser considerado de inspiração divina. Na essência, temos a tábua, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Isso é líquido e certo. Que ele escreveu a fogo, na rocha, também provado está, inclusive, pela ciência. Se não me falha a memória, é pirografia. Ninguém nega os 10 mandamentos. Ninguém nega. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo, até chegar no... né? Mas Jesus veio, ele não veio destruir a lei, ele veio dar aplicabilidade. Vamos lá. Outro item desse segundo ponto. Diz Jesus: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, dos 10 mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ao passo que aquele que os observar será chamado no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Escribas e fariseus, todos nós sabemos, né? Os escribas eram os capa preta da época, né? Daquelas vestimentas. Não, jamais entrarei no reino do céu. O que se explica isso aqui? Se observados integralmente os mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, varreriam para sempre o mal da terra. Olha que colocação. Se nós observarmos os mandamentos, o mal seria varrido da terra. Você não vai matar, não matarás, você não vai furtar, você não vai adulterar, você vai amar a Deus e ao próximo. Mas aqueles que não assim agirem, Jesus esclarece que os infratores serão considerados pequenos no céu. Refere-se olha o que significa pequenos no céu. Refere-se, evidentemente, às consequências infelizes dos deslizes humanos. E muito mais severas serão as sanções a atingir aqueles que, além de desrespeitarem a orientação divina, induzem outras pessoas a fazerem o mesmo, levam outras pessoas a cometer os mesmos equívocos. É isso que significa os pequenos. Vamos responder. É a lei de causa e efeito. E esse céu, a ponte para que sejamos levados para esse céu, significa quem? Nada mais, nada menos que o próximo. Por exemplo, estamos aqui tem um precipício, ali está
a outra parte sólida e nós temos que atingir. Para nós conseguirmos chegar até lá, necessário você faz uma ponte. E aqui no Evangelho a ponte é o próximo. Sem ela nós não vamos conseguir. E é por isso que nós estamos aqui, nesse planeta, de provas e expiações. Outro. Ouviste o que... Isso é Jesus falando no Sermão do Monte para aquela multidão. Ouviste o que foi recomendado aos antigos, o Velho Testamento. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Isso aí, o antigo, né? Eu, porém, vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, era a palavra da época, né? Pessoa sem valor, estará condenado pelo tribunal. Mas nós vamos ver, que tribunal é esse? E aquele que lhe disser, abre aspas, és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Por isso que, dos nossos estudos, porque a interpretação gramatical do Evangelho leva-nos a grandes equívocos e até condenação ao fogo do inferno. Que fogo do inferno é esse? Onde está esse fogo? Jesus começa demonstrando que cometemos falta não apenas quando matamos alguém, mas também quando nos encolerizamos contra alguém. Então toda falta, para Deus, qualquer, por mínimo que seja, é falta. Segundo Jesus, a base fundamental de nossa estabilidade íntima não é o que os outros nos fazem, mas o que fazemos aos outros. Repito, a base fundamental de nosso equilíbrio íntimo não é o que os outros nos fazem. Quantas vezes nós dizemos, fulano de tal fez isso, me desequilibrou, me fez isso, aquilo. Isso aí não é nada. Não é fundamento, mas sim o que nós fazemos aos outros. O mal atirado em nossa direção somente nos atingirá na proporção em que lhe oferecemos guarida e nos propusermos usá-la em revide. Muito bem. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer, por exemplo, alguém quer fazer algo para nós, pensa, deseja mal, isso, aquilo. Nós só seremos atingidos se nós abrirmos as portas do nosso coração ou nós revidamos. Por isso que Jesus disse, se bater na face direita, oferece à esquerda. O que significa oferecer à esquerda? É esquecer, releva. Porque quem fará justiça não somos nós, não é a justiça terrena, mas sim lá na frente, que na próxima nós vamos ver. Olha um exemplo, se alguém nos remete uma bomba pelo correio e soubermos qual é o conteúdo do pacote, seremos tolos se nos dispusermos a abri-lo. Ué, tu sabe, está recebendo, tu vai receber uma bomba, esse pacote é uma bomba, por que você vai abrir? O mesmo acontece com as injúrias que nos fazem. Somos injuriados, deixa bater e volta. Outro exemplo, no nosso dia a dia, se estamos transitando de automóvel
e surge congestionamento de tráfego, provocado por desarranjo em veículo à frente, problemas mecânicos. Será inútil ficarmos buzinando impacientes. Melhor será o quê? Ajudá-lo. Ajudar o motorista a resolver seu problema para que possamos seguir viagem. Mas não, né? A gente sabe como é que nós agimos. Então não adianta fazer soar a buzina da irritação. Não adianta fazer soar a buzina da irritação. Outro item. Se, pois, quando, agora Jesus falando no monte, se, pois, quando apresentares no altar a tua oferenda, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixe-a diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, então, vem apresentar sua oferta. Já vamos ver isso aí. Faze o mais depressa possível as pazes com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para não suceder que ele te entregues ao juiz, este é o oficial de justiça, e que sejas metido na prisão. Em verdade te digo-te que dali não sairás enquanto não houveres pago até o último ceitil, até o último centavo. Que prisão é essa? Que juiz é este? Que oficial de justiça é esse? O juiz é a nossa consciência. A prisão é a reencarnação mediante provas difíceis e, às vezes, uma expiação. É isso que significa. Então Jesus recomenda que nós busquemos a conciliação enquanto estamos a caminho, porque aqui é possível. Em 10 minutos, 1 hora, 1 semana, você se reconciliar. Mas no mundo espiritual, às vezes, leva-se milênios para essa conciliação. Aqui hoje é fácil. Você chega, fulano, desculpe, aquele dia eu estava meio, tudo bem. Mas se não dá para conversar com a pessoa, e às vezes tem seus motivos porque não se pode conversar com ela, porque pode ocorrer coisas não agradáveis, concilie-te consigo mesmo, faça a sua parte. Nós vamos procurar explicar mais a miúde. A reflexão sobre a natureza de nosso relacionamento no convívio social faz parte dos caminhos que nos levam a Deus. Quem poderá, entretanto, afirmar com absoluta segurança que está isento de culpa diante das mágoas alheias? Teremos sido absolutamente justos em nossas atitudes? Exercitamo-nos com elas na tolerância e no respeito, na compreensão e fraternidade? Não será muito mais importante reparar os prejuízos causados à criatura do que reverenciarmos Deus? Perguntas que cada um de nós responderá durante. Muitas vezes nós dizemos, e isso é no ponto da conciliação: perdoo, mas não esqueço o mal que me fez. Perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Não é assim? Perdoo porque ele é um infeliz, um ignorante, um pobre diabo. Mas o que é perdoar? Perdoar é esquecer? É esquecer? Não. Quem esquece é o cérebro.
é não estar relembrando. Claro, esquecer, vamos usar o termo, né? É não estar relembrando, repassando tudo, manter mágoa, manter ressentimento. Porque quem esquece é o cérebro. Tudo aquilo que nós falamos, se isso nos parece difícil, perdoar, uma série de coisas, é bom lembrar o Evangelho quando nos ensina que, se agirmos de outra forma, nunca nos livraremos do mal. Nunca nos livraremos do mal. Se nós não voltarmos, não houver essa reforma, essa mudança para melhor, nunca livraremos. Porque o que sustenta a nossa alma são esses sentimentos nocivos, meus irmãos. Sentimentos nocivos. Os que praticam o mal, segundo a conceituação evangélica, não sabem o que fazem, candidatando-se a longos e dolorosos períodos de reparação e reajuste. Aqui, a prisão, que Jesus fala. Longos períodos de reparação e reajuste. Por exemplo, alguém se suicida, se joga embaixo de um trem, se joga de um prédio. A próxima reencarnação dele, nós sabemos. Nós temos exemplos por aí, ator de direito, vendo crianças, né? E assim vai, cada um segundo. Então essa é a prisão, dali não sairá até não reparar todos os erros, todos os equívocos. Disse uma vez aqui, tinha uma mulher com uma inveja, vaidade ímpar. Ela precisou de 10 encarnações para rever isso aí. Imaginemos 10 encarnações. Será que nós vamos ter chance? As portas hoje, eu sempre disse, as portas do cemitério estão abertas para quem quiser. Mas a chave da reencarnação está com Deus, né? Os que não perdoam não sabem o que fazem, pois assemelham-se a alguém que, recebendo uma punhalada, insistisse em conservar o punhal cravado no peito, tornando inútil qualquer socorro e favorecendo a própria morte. Então, os que não perdoam não sabem o que fazem, é o que Jesus falou, pois assemelham a alguém que, recebendo uma punhalada, insiste em não tirar o punhal. Vamos lá, tem mais um item. Um levantamento estatístico constata facilmente que o ódio, o ressentimento, a mágoa, o rancor matam mais do que o câncer, a tuberculose e as doenças cardíacas. O ódio, o ressentimento, a mágoa e o rancor. E finalizando, queridos irmãos, a segunda parte do Sermão do Monte, nós podemos dizer: nossa felicidade está subordinada não ao que recebemos, mas ao que damos. Então, nossa felicidade está subordinada não ao que recebemos, mas ao que damos. Aqueles que justificam a sua agressividade, sua impaciência, seus desajustes, atribuindo-os ao comportamento alheio, ainda não aprenderam nada do Evangelho. Onde nós estamos?
No raciocínio anterior ou nesse? Queremos ser felizes, queremos ter paz, queremos harmonia, desejamos saúde, nada errado, mas nossa felicidade, repito, está subordinada não ao que recebemos, mas ao que damos. E aqueles que justificam a sua agressividade, sua impaciência, seus desajustes, atribuindo esses problemas ao comportamento dos outros, ainda não aprenderam nada do Evangelho. Por isso eu digo, onde nós nos encontramos? Na assertiva primeira ou na colocação segunda? O estudo da noite prendeu-se nesses itens. É uma leitura técnica, é um estudo técnico, mas onde nós podemos ver que a interpretação gramatical do Evangelho gera para nós grandes dúvidas e, às vezes, praticamos algo que não é recomendado. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina da razão. É um estudo sempre raciocinado, sem proselitismo, coloca-se aquilo que efetivamente é. A doutrina espírita não engana ninguém. A doutrina espírita, abro um parêntese, não passa a mão na cabeça de ninguém. Fecho. Diz a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Livre do quê? Da nossa ignorância. Então, meus irmãos, agradeçamos a Deus, nosso Pai, pelo dia que nos conferiu, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece, o alimento que nos sustenta, a água que nos sedente. Agradeçamos tudo que Deus tem confiado a nós e que possamos nós, com o amparo de Jesus e nossos benfeitores, sejamos mordomos, fiéis no cumprimento de nossos deveres. Querido Jesus, que seu amor possa com todos estar, não somente hoje, mas sempre, que assim seja.